Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres o levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante as quais nada comeu nem bebeu. Então, aqui nós vamos observar então o propósito de Deus a respeito de um homem que era grande perseguidor do caminho, das pessoas que criam em Cristo naqueles dias. E ele então, Damasco é a capital da Síria. Então ele estava saindo da terra dele e indo para a terra estrangeira para perseguir as pessoas que tinham crido em Cristo naqueles dias. Ele pegou carta do sumo sacerdote com autorização para ir e prender as pessoas e trazer para Jerusalém. Mas só que nesse caminho que ele ia, o que Deus fez na presença dele, apareceu como uma luz mais resplandecente que o sol. Quando ele olhou, ele caiu por terra e cego. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Só Jesus a quem tu persegue. Interessante a gente observar isso, irmão. Ele estava perseguindo os homens que tinham crido em Cristo. E todo aquele que crê em Cristo, ele faz parte de Cristo. Porque Cristo salvou essa pessoa. Então, ele disse: a mim persegue, Saulo. Mas ele estava perseguindo as pessoas. E ele então caiu por terra, caiu cego. Por que ele cegou-se? Porque olhou para a luz, que era a glória, que era Cristo. Nenhum homem carnal pode ver Deus. Nenhum homem no pecado pode ver Deus. E naquele momento, então, o Senhor apareceu como uma luz mais resplandecente que o sol. E quando ele olhou, ele ficou cego. E uma voz que dizia: Por que me persegue? E quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem te persegue. Essa foi a resposta dada. E o Senhor ordenou a ele: Levanta-te e vai, que te dirão o que convém fazer. Prosseguindo esse assunto, irmãos, nesse mesmo capítulo, então foi ordenado a Ananias para se encontrar com Saulo. E o que Ananias falou? Senhor, tenho ouvido muito deste homem, quantos mal ele tem feito aos teus. E o que o Senhor disse, no versículo 15. O versículo 14, o que falou Ananias: Para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender os que todo invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Olha, observe isso, irmão. Gentios. E reis, bem como perante os filhos de Israel. Observe essa parte, gentios. Interessante que o propósito de Deus, até aqueles dias, era voltado para a nação de Israel. Mas se lemos a história,
Israel sempre foi muito cruel contra Deus, amava mais o pecado que o Senhor, Deus. E Deus estava declinando o propósito da salvação para os gentios. Por isso ele chamou esse homem, Saulo de Tarso, um perseguidor, transformou a vida dele para que ele agora pregasse, anunciasse a salvação para os gentios. Por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós somos gentios. Nós somos gentios. Gentil quer dizer, todos os povos que é fora da nação Israel. Todos os povos. Quando você lê na Bíblia grego, se refere à situação de gentios. Interessante a gente observar um ponto aqui, que a palavra diz, começa pelos gentios. O versículo, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E daí, vem como reis e vem como filho de Israel. Aqui está a formação do corpo de Cristo, nessa dispensação da graça de Deus. Aonde a igreja ela é formada, todas as pessoas que creem em Cristo, creem que o Senhor Jesus morreu na cruz, que derramou seu sangue na cruz, faz parte desse corpo de Cristo pela salvação, pela graça. Isso é importante a gente decorrer nas Escrituras, estudar as Escrituras para conhecê-la. Para conhecê-la. Olha em Romanos capítulo 11, irmãos, e versículo... Romanos capítulo 11. E o versículo 13. Observe esse versículo. É claro que, irmãos, em casa, vocês veem os versículos anteriores e os posteriores. Então, está mostrando uma linha de pensamento de um propósito de Deus. Mas as decisões mostradas por Deus nesse propósito da salvação está o desígnio de Deus para com os gentios. Interessante a gente observar. Para o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, quem Deus escolheu para guiar eles? Para receber o propósito de Deus e passar à nação de Israel? Quem lembra? Moisés. Certo? Quando Cristo escolhe os 12 apóstolos, ele tinha um propósito para as 12 tribos de Israel. E quando ele escolhe o apóstolo Paulo, enviado para os gentios. Por isso que tem essa mensagem da graça de Deus. E esse versículo ele diz aqui, dirijo-me a vós, outro que sois gentil, visto que sou eu apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério. Agora o gentio tem um apóstolo escolhido por Deus para essa salvação dos gentios. Isso é importante a gente observar a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo recomenda que todos os crentes se apliquem à leitura, é necessário que todas as pessoas que creem em Cristo estudem a palavra de Deus, procure a conhecer. Isto é o amor de Deus para com os homens. Só assim a pessoa se livra do pecado, livra do poder de Satanás e dos demônios, e vive na presença do Senhor para a esperança da eternidade. Então aqui, o apóstolo diz assim, dirijo-me a vós outro que sois gentil, visto que eu sou apóstolo gentil e glorifico o meu ministério. Importante, irmão, vamos observando esse ponto, dessa grandiosa graça de Deus para com os homens. Para com os homens. Vamos em Gálatas, irmãos. Gálatas, capítulo 1. É necessário que nesse livro de Gálatas nós lemos do versículo 10 até o versículo 17. Eu gostaria de contribuir essa leitura com alguns irmãos.
Bom, Pedro, gostaria de fazer essa leitura? Faz favor. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação, excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém para ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Interessante, irmão. Olha aqui que esclarecimento, né? Não entende, só que não queira entender. Mas se a pessoa colocar seu coração para o entendimento e crer em Cristo, tem esse entendimento. Dá para compreender claramente. Interessante essa decisão. Procure agradar a homem ou a Deus. É importante a gente observar. Agradar a homem ou agradar a Deus? Qual é o resultado disso? Quem agrada a homem é homem. E cai, mergulha na mesma situação da ignorância. Mas quem agrada a Deus, se serve de Deus e Deus supre as necessidades espiritual de cada um. É importante a gente observar esses pontos, irmãos. Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Cristo. Olha aqui. Observe isso. Se agradasse a homem, não seria servo de Cristo. E vocês sabem que os homens, entre nós, temos essa tendência de fazer um agradar ao outro. Mas, na presença de Deus, não existe agrado ao homem. Nós agradamos ao outro pelo amor de Cristo. Para aqueles que conhecem o amor de Cristo. Isto sim. Outra decisão importante que faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ou quer dizer, o evangelho que o apóstolo Paulo anunciava pela graça de Cristo não era a vontade de homens. Porque a vontade de homem está na religiosidade. Isto é incrível e que nós temos visto nos nossos dias de hoje. Grupos e grupos sendo religiosos e só desfrutando das pessoas para si mesmo. E muitas pessoas ainda achando que isso é verdade. Porque isso, a Bíblia diz, enganando e sendo enganado. Então a pessoa engana a outra porque ele é enganado por Satanás. Então nós devemos tomar bastante cuidado com isso. E eles façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Quer dizer, o evangelho que o apóstolo Paulo anunciava, recebido de Cristo, não era de acordo com os homens. Por quê? Irmão, servir a Deus é uma coisa, o contraste da carne, do desejo carnal de cada um dos homens. Seja eu, seja você, seja qual for, essa é a realidade. Esta é a realidade. Porque nós gostamos de fazer aquilo que agrada a nós mesmos. E está totalmente em desacordo com o agrado em Deus, de Deus em Cristo. Porque ele morreu na cruz, sem pecado, e morreu por nós, a nosso favor, porque nós somos os pecadores. Essa é a realidade. E diz aqui, este evangelho por ele anunciado, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Interessante, irmão, quando você lê
nas cartas de Paulo, por 3 vezes ele fala o meu evangelho. Por 3 vezes ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tem muitas informações importantes para que a pessoa que crê em Cristo saiba e compreenda a viver de acordo com a vontade do Senhor. Porque se eu vivo de acordo com a vontade do Senhor, eu não agrado nenhum de vós. Se você vive de acordo com Cristo, você não agrada a mim. Esta é a realidade. Nós vivemos por Cristo em comunhão. Porque os que estão na carne não podem agradar ao Senhor. Pode olhar lá em Romanos capítulo 8. Esta é a realidade. Então, este evangelho que o apóstolo Paulo recebeu, ele não recebeu de homem algum, nem aprendeu de homem algum. Ah, mas daí e os 12 apóstolos que estavam lá? Não, porque o apóstolo pregava o evangelho do reino, uma esperança para Israel. E o apóstolo Paulo pregava o evangelho da salvação pela graça para a glória, para os salvos ser levados para a glória. São essas informações, são essas diferenças, irmãos. E daí ele testemunha, vocês ouviram qual foi o meu proceder. Vimos lá em Atos o que ele fazia. Ele está referindo aqui, testemunhando qual era o procedimento dele anteriormente. Porque eu vi qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele saía da terra de Israel, ia para a terra estrangeira, buscar aquelas pessoas que tinham crido em Cristo. E aquelas pessoas que estavam em terra estrangeira, sendo judeus, já estavam despertos por causa da perseguição que ele sofreu na terra de Israel. E o apóstolo Paulo ia então, em perseguição. Mas só que lá no caminho, Deus, com seu propósito, brilhou sobre ele a luz mais resplandecente que o sol, e ele caiu cego. E uma voz que me falava, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então é importante a gente observar esses pontos biblicamente para compreender e servir ao Senhor de acordo com a vontade dele. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. É religioso. O apóstolo Paulo aqui, antes de conhecer Cristo, ele era religioso. Interessante que ele foi levado onde ele nasceu, para os pés de Gamaliel, para estudar a exatidão da lei, mas ele estudou, mas não aprendeu, não vivia. Porque se ele tivesse conhecido a lei, de acordo com a lei, jamais ele perseguiria os que estavam em Cristo. Ele ia crer em Cristo, porque a lei e os profetas falavam de Cristo. E antes da lei do profeta, Deus falou de Cristo. É importante, irmão, estudar a trajetória de Cristo. E ele aqui, muito da minha idade, eu avantajava-me. Quer dizer, ele sobressaía aqueles. E era zeloso das tradições dos pais. Zeloso da religiosidade dos pais. Diz, quando, porém, que me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça a prove. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse este evangelho aos gentios. Todo o propósito de Deus em Cristo Jesus, determinado ao Saulo de Tarso, depois Saulo era um homem de poder, estatura, passado o nome de Paulo, fazendo diminutivo, mas grande no propósito de Cristo. E revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Importante. Importante. Tem alguma dúvida? Não tem. Não tem. É só olhar claramente o que diz a palavra de Deus, é sem dúvida. Ele nem subia a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim. Aqui. Eu falei um pouco antes, não tinha os apóstolos. E ele determina aqui que era apóstolo antes de mim.
Mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, o Senhor começou a levar ele agora com a determinação da pregação do Evangelho para os gentios. É importante a gente observar isso. Fico muito grato a Deus por esta noite, pelas pessoas visitantes que têm a oportunidade de ouvir esse Evangelho. Não considere as minhas fraquezas, que estive bem doente agora esses tempos atrás, estou me recuperando, mas estou muito feliz com a presença de todos vocês. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé para a oração?